Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje está imperdível, é um tema sensacional, inovador e muito diferente do que você já ouviu falar. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o debate educacional nas escolas com foco no aluno. É um tema muito inovador. E para falar desse tema, nós temos aqui o especialista, super criador aí de várias questões nessa área da educação, que é o Renato Mindos. O Renato é diretor de TV, educador e consultor internacional de comunicação. Renato também estudou na Ninfo Academy em Los Angeles, nos Estados Unidos. Viajou 5 continentes para conhecer e se aprofundar no debate educacional que ele vem implantando nas escolas do mundo, das maiores potências mundiais, as escolas do mundo todo. Mindos também é fundador e proprietário do DNA Frontline, uma academia de debate educacional, que é pioneira no Brasil e na América Latina. Então, Mindos, eu quero começar agradecendo aqui a sua presença, o aceite para falar aqui no programa TV Infância. É uma honra muito grande ter você aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado você. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando conhecimento, né? Eu acredito muito. A palavra é compartilhar conhecimento. Excelente, muito bom. Então, para começar a falar do debate educacional aqui com foco nos alunos, esse tema diferente, eu gostaria de entender melhor, Mindos, o que é isso? Como surgiu essa ideia sua de trazer esse tema inovador aqui para o Brasil, que todos nós sabemos o quanto é difícil pensar numa forma diferenciada na qual o aluno é protagonista da sua fala, dos seus argumentos. Como você teve essa ideia de criar e trazer essa estratégia linda aqui para o Brasil? Como eu falei para você, eu viajei os 5 continentes, morei em vários países. E quando eu morei em Los Angeles, eu estudava na NIFA, New York Film Academy, uma academia de cinema. Eu fui estudar screenwriting, que é roteiro e direção também. E eu conheci um grupo do Canadá, que eles foram estudar documentários e também sobre a tendência, o formato do debate educacional americano. Sim. E eu fui acompanhar eles nas escolas e fiquei encantado com o debate educacional. Eu fui em escolas, eu não li em revista, eu não vi na internet, eu vivi essa experiência. E eu acompanhei escolas que não tinham debate educacional e escolas que tinham debate educacional. E a evolução é fantástica, a diferença é fantástica. E me encantou. E eu lembro que uma garota falou para mim o seguinte, falou: Mindos, no Brasil as pessoas precisam saber argumentar, o poder do argumento. Fantástico. O país é uma nação poderosa e tem que trabalhar a nova geração de líderes. Isso faz uns 12 anos atrás. Eu fiquei encantado com essa proposta. Essa garota, ela falava, ela encantava. Ela era baixinha, mas quando ela falava, ela tinha o dom da fala, dos argumentos. Ela se tornava uma gigante, falando. E eu falei, nossa, que legal. Ela falou, vou te passar vários materiais. E se você tiver a oportunidade, viaje para outros países, conheça a tendência, o formato europeu, asiático. Implante no Brasil a transformação real que vai ter na sua nação, no seu país. O Brasil é um país grande demais em todos os aspectos. Nós temos tudo de bom aqui, mas precisamos trabalhar melhor esse novo momento e o debate educacional pode proporcionar essa melhoria para todos, independente de cor, raça, de tudo. Ela beneficia tanto o aluno quanto professores também, né? Porque argumentar, nós argumentamos a vida toda, desde acordar, para arranjar uma namorada ou um namorado, casamento. Se você não souber argumentar, você não arranja nada. Para comprar um carro, comprar uma pizza, para tudo na vida. Nós argumentamos com a família, com os amigos, na escola, na faculdade. Então, eu vejo como eu viajei também pelo Brasil
e vi como as pessoas são tímidas, não sabem argumentar, não sabem o poder que tem os argumentos. Daí comecei a viajar, fui nas escolas na Islândia, fui em vários países, em Londres, ver os formatos de debate, fui na Ásia, fantástico, peguei todo esse material, trouxe na bagagem e montei o DNA Frontline. Frontline é a linha de frente, Sim. o DNA que é a essência. Nós temos que trabalhar a essência dessa nova geração. Não só argumentar, mas ter atitude e trabalhar pessoas de bem, pessoas éticas, líderes dessa nova geração. Sim. Esse foi isso foi um dos começos que me motivou, né, a estar trazendo esse projeto para o Brasil, que é inovador. E eu acredito muito nesse... Mandela fala Madiba. Eu fui estudar também nos países, eu fui conhecer a essência do Madiba, que é o Mandela, fui em Johannesburg, eu fui lá na África do Sul, fui estudar Gandhi, fui estudar Vladimir Putin, fui estudar Martin Luther King, que é fantástico. Nossa. Ele falava, ele encantava as pessoas, ele contagiava. O entusiasmo, né? Eu vejo as pessoas falando, ele tinha entusiasmo. E o que é o entusiasmo? É o poder de contagiar todos ao nosso redor. Um empoderamento incrível. Sim, só que também tem dois tipos de entusiasmo. O positivo, que eleva, que contagia todo mundo, deixa todo mundo alto astral, e tem aquele entusiasmo para baixo, você deixa todo mundo para baixo. É verdade. Nós temos que aprender a dominar essas técnicas. Conhecimento é transformador, né? Então, no site DNA Frontline nós temos videoaulas gratuitas para as pessoas aprenderem, né? Tanto o aluno, que tem muitos benefícios para o aluno, quanto para os professores também, né? Sim, sim. Nossa, é fantástico. Ouvindo o Renato Mindus falar, me veio à mente, Renato, algo que a DNA Frontline deve fazer, que é acordar o gigante que está dentro de cada um. Provocar, sacoalhar. O objetivo nosso é provocar. A palavra do momento é provocar. Sim. Essa nova geração tem que ser provocada. Hoje, esse momento de globalização, de internet, tudo mudou a forma a concepção de dar aula, a forma de dar aula. E os professores, na minha opinião, muitos professores têm que sair da zona de conforto. Essa é a palavra. Sair da zona de conforto, buscar novidades, mais conteúdos, inovações, para quê? Para encantar esses alunos. Porque aquele tempo passou só o professor escrever na sala de aula, fica boring, chato, tal. Tem que trazer novos elementos para a sala de aula. E nessas viagens eu vi muitos professores. O papel do professor é como mediador. Porque os alunos, os estudantes, seja do fundamental, do médio, ou faculdade, universidade, com a internet ele consegue ter o conhecimento sem a presença do professor. Sim. Agora, o papel do professor, no meu ponto de vista, que é a tendência mundial que eu vi e compartilhei, eu fui assistir a aula deles, é o professor mediador. E ele pega aquele conteúdo que os alunos trazem e começa a aprofundar. Sai da superfície para aprofundar mais e dar novos elementos. Isso é fantástico. É fantástico. O resultado é incrível. Sim, com certeza. Por isso que são países de primeiro mundo, porque despertam, provocam o interesse do aluno. Quantas vezes eu vi aluno voltar todo entusiasmado na sala de aula. Professor, aquele assunto, tal, minha mãe falou isso, meu pai falou isso. E ele não motiva só o aluno, motiva a família do aluno. Sim, exatamente. Acaba saindo fora dos muros da escola, né? Ultrapassa os muros da escola. O debate educacional é para a vida. Sim. Ultrapassa, porque para procurar um emprego, a pessoa, um exemplo, o estudante, para procurar um emprego, se ele não soubesse comunicar bem, ser uma pessoa articulada, falar bem, poder de convencimento, ele perde oportunidade. Pode até ter um potencial incrível, mas se não souber falar sobre o seu potencial... Quantas pessoas... Eu já fui um cara super introvertido, super tímido. Na minha vida pessoal, eu sou tímido, introvertido, eu fico na minha, eu não sou de falar muito. Mas profissionalmente eu tive que aprender, como eu capacito líderes internacionais na África, no Brasil, na América Latina. Profissionalmente eu tenho que falar em público, enfrentar. Eu estava conversando com ela aqui. Eu sou diretor de TV, eu trabalho muito atrás das câmeras, mas eu tenho que enfrentar esse medo,
de estar aqui e conversar, ser articulado, falar pausadamente. Então, são todas técnicas que nós temos que aprender. Se permitir a mudança. Exatamente, é isso mesmo. Esse é o ponto. Se permitir a mudança. Exatamente. E aí é uma pergunta para a gente pensar. Será que o Brasil, Renato, está preparado para essa mudança? Ou será que nós temos que começar assim, muito devagar? O que você sente com toda a tua experiência internacional e aqui nacional também? A minha visão, eu penso o seguinte, é um trabalho, é um conjunto da obra. Implantando o debate educacional, trazem vários benefícios para o aluno, para os professores, para todo o sistema educacional. Quem ganha com isso? Nós. Todo mundo ganha. Nós, porque tem um conceito americano que chama Creating We, criando nós. Eu sozinho não faço nada. Nossa, nós fazemos, eu e você. Você que está assistindo aí, você, professor, diretor, educador que está assistindo, nós fazemos. E nós estamos aqui para provocar você também, a sair da zona de conforto, a estar contribuindo para essa mudança no sistema educacional do Brasil, que é uma nação poderosa, é uma nação, nós temos que acordar isso, mas a gente tem que provocar. A minha mensagem é futuro, meu trabalho. Hoje eu não vejo as pessoas falando da nova geração. Quais são os desafios da nova geração? Eu não vejo ninguém falando. Quais são os desafios? Então tem vários. Temos que debater pró, a favor, contra. Quais são? Daí pode ter visões, posicionamentos diferentes. Mas juntos, eu, ela, você que está assistindo aí, professor, educador, diretor, profissional de educação, nós, junto com os alunos, todos nós, temos que juntos encontrar o melhor caminho. Quem está falando isso? Hoje em dia, criou uma bolha social. Que, eu gosto de preto, eu gosto de azul. Então eu não converso com eles. Bom, nós temos que respeitar opiniões. Respeitar opiniões e juntos encontrar a melhor solução. Sim. Juntos encontrar o melhor caminho. Essa é a nossa proposta. Sim. Essa é a essência. DNA, porque trabalhamos a essência. Nós temos que trabalhar não assuntos superficiais, mas assuntos que vão estar apontando para um futuro melhor. Sim. E provavelmente a gente deve ter, com todos esses arranjos, né, Renato, nesse exato momento político, social, econômico que o Brasil está vivenciando, essa bolha que você falou, ela está cada vez maior e dividindo a sociedade. Hoje nós temos um Brasil dividido. A gente vai continuar falando disso daqui a pouquinho, após os nossos comerciais.
Olá, voltando aqui o TV Infância, com esse tema lindo, incrível, aqui com Renato Mindos, super especialista no debate educacional, esse tema inovador, que eu acho que tem que entrar aí num meio muito maior, viu, Renato, nas políticas públicas, isso se tornar uma realidade na nossa escola aqui no Brasil. E dando continuidade, Renato, quais são os benefícios do debate educacional para as crianças nas escolas? Bom, os benefícios eu foco 10 pilares. Eu vou acompanhar meu roteiro, senão eu me perco, tem tanta informação. Sim. Primeiro, habilidade de reunir e organizar ideias. Você tem que, num curto prazo de tempo, do processo de debate educacional, você tem que estar... o bom orador, ele vai reunir as informações e saber organizar, saber trabalhar, organizar as melhores ideias. Sim. Construir início, meio e fim. Tá? Isso é importante. Segundo, habilidade de analisar e priorizar ideias rapidamente. Quais são as ideias? Dentro do brainstorming, da tempestade de pensamentos, saber quais são... pegar essa... antes, né, não tem o brainstorming, mas depois eu quero aprofundar no brainstorming, que é muito interessante. Sim. Mas essa habilidade de analisar quais são as prioridades. Isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui é seguro aqui, isso aqui é ótimo, isso aqui não é legal, lixo. Então tem que saber analisar e priorizar ideias rapidamente. Quais são as melhores ideias? Sim. Mais fortes, mais consistentes. Difícil isso daí, Renato, é uma tarefa... Mas é prática. Maravilhosa, incrível. Mas é prática. Quando a pessoa toma gosto, o estudante toma gosto, ele se torna um grande orador. E isso é para a vida toda dele, para o lado profissional, para o lado pessoal, para tudo, para a família. E a pessoa começa a mudar, o estudante começa a mudar e influencia diretamente quem? A mãe, o pai, os primos, os vizinhos. Sim. Porque eu vi nos Estados Unidos crianças que falavam super bem, sabiam, desinibidas, articuladas. Os amiguinhos dela, pô, o que você está fazendo? Eu faço debate. Me ensina, eu quero aprender, eu quero falar igual você. Eu quero, sabe, eles não sabiam falar articulado. Eu quero falar bem igual você fala bonito, mas é articulado, saber entregar a mensagem eficiente. Nossa, isso é fantástico. Incrível. Tem várias habilidades, então vou falar só algumas para não tomar muito tempo. Habilidades de avaliar evidências, habilidade de ver uma conexão lógica, habilidade de pensar e falar de forma direta e clara, objetivo, sem ruídos, falar direto, como nós estamos falando com você, claro. A pessoa tem que... Não adianta falar bonito, intelectual, se as pessoas não entenderem. Sim. O grande lance é ser simples e objetivo direto, a pessoa tem que escutar e entender e assimilar o que você está falando. Sim. O debate proporciona isso. E é interessante porque para essa habilidade especificamente, para quem vai falar, quem vai debater, ele tem que ter muita clareza do que ele está falando para que a comunicação chegue até o outro. Sim. E tem isso envolve segurança. E tem o juiz, ele tem que convencer o juiz. O juiz que está analisando ele tem que falar para o juiz. Tem um juiz no debate que vai estar analisando. Legal, se você não convencer o juiz, você está fora. Sim. Perdeu tempo. Nossa, Renato, show. Habilidade de falar convincentemente, poder de persuasão, com credibilidade, convencer as pessoas. Falar e convencer. Isso é habilidade de pensar criticamente, pensamento crítico. É isso que é no sistema educacional globalizado, as grandes instituições falam isso. Pensamento crítico, onde as pessoas vão pensar por si próprias, criar a voz própria delas, vai criar a própria voz delas, sem ser manipulado por ninguém. Sim, porque ela vai pensar por si própria, tá entendendo? Então, não vai, eles dizem puppet, que são são marionetes. Você não vai ser um puppet, você não vai ser uma marionete, você vai ter pensamento crítico, você vai pensar por você e, mais que isso, vai falar por você. Você vai criar uma voz própria. Então, própria voz. Isso é fantástico. O pensamento crítico é muito trabalhado, é um ponto muito explorado, que esse ponto é desenvolvido nas maiores potências mundiais,
no sistema educacional é fantástico. Incrível, 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 incrível. Isso envolve também uma segurança da pessoa que está falando, né? Para isso, treinando, praticando, ela vai, primeiro, ela vai dominar o medo. Sim. Domina o medo, tal. Todo mundo tem medo. A questão Todo mundo tem, é isso mesmo. São técnicas, você vai aprimorando. Na primeira vez você engasga, gagueja, fica tremendo, vermelho, mas depois acostuma e gosta. Toma o gosto, aí vai. Aí fica tranquilo. Voltando, só para habilidade de falar em público, habilidade de trabalhar em equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Aprender a trabalhar em equipe e aprender respeitar a opinião dos outros. Sim, perfeito. Isso é uma coisa que falta no Brasil. Incrível. Nesse momento, tudo. No momento político, no momento educacional, em todos os momentos. Nós precisamos respeitar as pessoas, pensamentos, e quando tiver brigas, brigas em campo nas ideias. Não sendo agressivo, não xingando, falando palavrão, sabe? Nós temos que defender posicionamentos, mas temos que ter respeito. Ai, Renato, como a gente precisa disso Sim. nesse momento agora? A palavra que eu digo mais para vocês aí que estão assistindo é tolerância. Está faltando tolerância. Muita. Essas pessoas são extremamente tolerantes. Temos que trabalhar tolerância e respeito. Respeito pelo ser humano, respeito pelas pessoas. Isso o debate educacional incorpora, deixa muito claro para todos que estão participando a importância do pensamento crítico, da tolerância e do respeito às pessoas, né? A habilidade de analisar estrategicamente. Analisar num curto espaço de tempo, você desenvolve a linha de raciocínio para avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, né? Nossa, é o SWOT. Então você começa a analisar quais são os pontos fortes, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. E você, nesse curto prazo de tempo, você já analisa e vai qual o melhor caminho eu tenho que seguir, né? Sim, sim, excelente. Essas são habilidades de um estudante global. Global, porque hoje em dia com a internet, eu falo estudante global, cidadão global. Sim. Tá? Eu conheci muitos, eu sou um cidadão global, tenho muitos amigos que são cidadão global. São pessoas articuladas que estão ligadas. O que está acontecendo na Índia? O que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos? O que está acontecendo no México? O que está acontecendo no Canadá? O que está acontecendo no mundo? Então, estudantes globais têm que ter uma percepção, conhecimento o que está acontecendo no mundo. E o melhor, como eu posso ajudar a melhorar o mundo? Como eu posso ajudar a melhorar a minha casa? Começa pela família. Como eu posso ajudar a minha família? Como que eu posso? Sim. Como eu posso ajudar meu bairro? Como eu posso ajudar a minha cidade? Como eu posso ajudar meu país, minha nação? Começa aí. As pessoas começam a raciocinar, a pensar. Isso, como Mandela fala, né, que a educação é a arma mais poderosa para transformar uma nação. Eu acredito nisso. Plenamente, eu acredito plenamente. Eu acredito totalmente nessa frase, porque através da educação, todas as profissões, todos tiveram um professor. Todos os políticos tiveram um professor. Você teve um professor, eu tive professor. Alguns esqueceram da lição, mas que tiveram. É verdade. Então, os professores, do meu ponto de vista, eles dão o direcionamento, são a luz. Sim. Mas essa nova geração de professores, nós temos que provocar, nós temos que tirar essa zona de conforto, porque é uma nova geração, é um novo momento. Tem que ser professores descolados, ousados, professores que tragam conhecimento e que encantem, a palavra é encantar os alunos. Porque quando você encanta o aluno, ele quer voltar a assistir aula. Sim, sim, com certeza. Eu vou abrir um ponto aqui muito interessante. Eu estava na África, fazendo trabalho na África. E muitas vezes a gente passava assim, numas estradas, tinha crianças que andavam 3 horas para ir para a escola. Sim. E muitas vezes nas tribos, não tinha escola. Sabe o que era escola? Não tinha estrutura, não tinha tijolo. Muros, não tinha paredes. Não tinha nada. Era uma árvore. As crianças estudavam na sombra da árvore. Estudavam lá, tal. E eu parava para ver, tal. Eu ficava encantado.
E como eles falavam com o professor, o respeito e o carinho. Sim. Mestre, ensina de novo. Mestre, não entendi. Por favor, o carinho, o respeito que eles tinham pelo professor. Inclusive, quem ganhou o prêmio Nobel foi um professor africano, né? Eu achei E nós temos que aprender com eles. Nós temos que aprender com eles. Sim. E valorizar os nossos professores. Aqui no Brasil, tem escola em cada esquina. Uhum. E a criança, eu não quero estudar, eu não quero ir para a escola, não sei o que tem. Tem que ir para a escola, tem que estudar sim. Mas tem que tirar essas atividades boring, chatas, e tem que encantar. Exatamente. Tem que encantar os alunos, porque eles voltarem e falar, uau, eu quero mais esse conhecimento. E eu vi isso daí na África, me impactou muito, me impactou, e foi o gatilho que me impulsionou a montar o DNA Frontline Sim. aqui no Brasil. Porque nós vamos valorizar, eu e o DNA, nós valorizamos muito os professores. Nós queremos resgatar o quê? O prestígio do professor na sala de aula, não só na sala de aula, na sociedade e em todo o sistema educacional. O professor precisa ser valorizado. O professor, o profissional de educação, o educador, todos que trabalham. Eu não vou falar um palavrão, mas quando eu vejo um professor sendo agredido, eu fico louco da vida. Eu fico louco. Não pode acontecer isso, sabe? Eu tenho que rever todo esse modelo, porque o professor tem que ser tratado muito bem, com carinho, com admiração, com respeito, porque eles são eles que vão formar de toda a formação, né? Eles que vão formar a nova geração. Sim, sim. Inclusive eles também precisam estar bem preparados para isso, né? E Renato, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria de te pedir uma mensagem que você possa deixar para os brasileiros, aí, para os nossos telespectadores que com certeza estão curtindo muito esse tema inovador e incrível. Uma mensagem para a gente terminar esse programa pensando assim em transformação e saindo desse programa provocados. Bom, eu vou falar, tem uma frase muito interessante que eu vi e vou compartilhar com vocês, que é da Michelle Obama. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Incrível. A proposta do DNA Frontline é essa. Como nós podemos ajudar vocês? Como nós podemos contribuir na melhoria de vida dos estudantes? Como nós podemos ajudar essa nova geração? Como nós podemos juntos construir uma nação melhor? Como nós podemos melhorar o Brasil? Então, isso é um desafio que eu provoco todos os profissionais de educação, todos os professores, todos os educadores, diretores de escola. Eu passo para vocês aí, eu compartilho com vocês como nós podemos melhorar o sistema educacional e melhorar a nossa nação. Pensem, reflita sobre isso. Excelente, excelente. Muito boa essa provocação. E você de casa que está se sentindo super provocado, entre no site agora, daqui a pouco, mas não deixe de conhecer mais o DNA Frontline, www.dnafrontline.com.br. Entre e entenda mais dessa fantástica ferramenta que vai mudar a vida das pessoas e transformar o nosso Brasil para um país melhor. E vocês de casa, até o próximo TV Infância.